Opa, gente, hoje a gente vai falar eu vou falar, né, de um tipo de caneta, uma tipo de caneta pocket, né, mas uma pocket diferente. Pocket porque ela é uma caneta, como pode dizer não, ela é assim, né, uma caneta retrátil. Deixa eu pegar a outra que eu tenho aqui, cadê ela? Eu separei demais. Cadê? Aqui, achei. Achei. Eu tenho duas canetas, na verdade tenho três, mas eu acabei estragando a primeira. Não vou nem mostrar porque foi uma cagada tão grande que até hoje eu me chamo de burro por conta disso. Aqui eu tenho alguns modelos de canetas pockets, canetas tinteiro de bolso, tá? Aqui eu tenho uma Platino mais antiga, mais vintage, tá? Modelinho mais, acho que ele chama de 1964, se não me engano. Depois eu ponho o nome na descrição, tá? Aqui, ó, tá vendo? O tamanho dela para mão é bem pequenininho. Na hora que você tira a tampa, é até um pouco grande, pode ser de bolso. Bolso de camisa ela não cabe, bolso de calça ela cabe, mas fica esquisito, né? Mas na hora que você põe a tampa, ela fica já num tamanho legal para você escrever, né? Tem aqui as minhas M2, tem três, tá chegando mais uma agora, que são chinesas da Hongdian, né? Tá vendo que elas são pequenininhas, ó, bem pequenas, né? Cabe no bolso legal, e quando você põe a tampa postada atrás, elas ficam num tamanho legal, né? Não pesa, são até bem... Eu falei bastante delas e são bem equilibradas. Eu gosto muito dessas canetas, tá? Tem essa aqui que eu esqueci o nome, que é um nome genérico que eles inventaram aí. Eu comprei porque ela é pequenininha, né? E por causa dessa cor aqui, essa cor que vai variando de tons, de laranja pro verde, tem um vermelho perdido no meio do caminho aí. E aí você tarraxa aqui na ponta e você tem uma caneta do tamanho bacana, toda em plástico, né? E a clássica aqui no caso, Kaweco Sports, né, uma lapiseira toda em plástico, né, que você destarraxa aqui, também pequenininha, é do tamanho da M2, tá? Se eu não estiver enganado, deixa eu ver. É exatamente o tamanho da M2, da Hongdian, né? Você se tarraxa, trava aqui posta a tampa atrás e pronto, você escreve, tá? Essas canetas aqui, acho que só a M2 que está entintada, né? E eu tenho aqui dois modelos, basicamente da mesma empresa, mas são marcas diferentes, mas hoje são da mesmo dono, né? Eu tenho uma Rotring Spirit telescópica e eu tenho uma Parker Spirit também telescópica, tá? Ambas essa é uma Parker, essa é uma Rotring alemã, essa é uma Parker americana, que hoje o dono é o mesmo cara, que se eu não me engano comprou até a Bic também, posso estar enganado, mas eu lembro de ter lido isso em alguma postagem antiga aí. E tanto que ambas as canetas são iguais. A única coisa que muda é o anelzinho aqui, esse anelzinho vermelho, que é exatamente o Rotring, né, que é o significado do nome Rotring, esse anel vermelho, que a Parker não tem. Além do clipe, que é o modelinho Parker bem tradicional, e a ponta dessa aqui apenas, essa aqui é muito melhor, muito superior do que essa aqui, tá? Não sei se é um problema do modelo, ou se eu comprei um modelo com problema, mas a pena não é muito boa. Ela, quando flui bem, mas para fluir a tinta demora, às vezes falha, e aqui essa aqui não falha em nada, né? Mas qual é a diferença dessa caneta, que quase é do tamanho, fechada, é quase do tamanho aqui da M2, e do tamanho aqui dos tamanhos dessas aqui, da Kaweco, e dessa que eu esqueci o nome, não é chinesa, genérica, sei lá, é um nome grande pra caramba, nem lembro mais. Mas qual é a diferença? A diferença, como está no título, ela é telescópica. Por quê? Porque na hora que você puxa a tampa, ela estica também a pena, o corpo daqui da pena, né? A seção aqui da pena, né? Então ela já fica automaticamente um tamanho legal, com uma mão média pequena, para você escrever, tá? Caso você não queira deixar a tampa perdida por aí, é só você postar a tampa atrás da caneta, né? Ela já fica um tamanho, só que a postagem, vocês vão ver que não é lá grandes coisas, tá? Você tem que apertar aqui um pouco para ela ficar direito, tá? Então, dependendo, se botar, só encaixar, não encaixa, tem que dar uma apertadinha. Se você gostar desse tamanho, beleza. Se você quiser um tamanho menor, é só você empurrar para dentro
a seção da pena toda. Então essa caneta aqui, ó, tá vendo? Ela falha no começo, ó. Ela começa a falhar, depois ela vai. E o engraçado é o seguinte, que ela, quando flui bem, ó. Ela tem uma fluidez boa na tinta. Só que ela demora para descer a tinta, ó, depois falha. Mas, sabe, você não tem muita certeza quando ela vai falhar, né? Ó, às vezes ela falha na linha vertical, na vertical, na horizontal, ela, eu acho que nunca falhou. Ó, já falhou. Ó, tá vendo? Paguei com a língua. Falha, então, às vezes, numa escrita. Não sei por que isso acontece. Eu acho que é um problema aqui no feedzinho dela, aqui aonde sai a tinta. Já tentei consertar isso. Já lavei, não adianta. Então, desisti, né? Mas eu gostei dessa caneta por conta do modelo. Para mim, o modelo é bem prático, assim. Nesse quesito. De tamanho, né? De tamanho, do conceito. Enquanto conceito, achei muito legal. Com a caneta pode ser de bolso, pode ser uma caneta um pouquinho maior, tá vendo? Já essa Parker aqui é meio um probleminha da tampa. A tampa também, eles refizeram, copiaram a Parker, fez um modelo Parker da Rotring, que já não tem mais, acho que não tem mais produção dessa caneta. E aí fizeram a versão deles da Parker, mas continua com alguns probleminhas, né? Só que a pena, deixa eu cortar aqui a pena, eles mudaram também aqui a seção, tá vendo? Ó, ela é uma canelura, assim, bem tem esses anéis aqui que ajudam a fixar um pouco o dedo, enquanto da Rotring essas elevações aqui, né? São os ressaltos. Aqui é um relevo, um baixo relevo, e aqui é um alto relevo, né? Você tem ranhuras circulares na pena, e aqui você tem um alto relevo que também ajuda, caso você queira, né, fixar o dedo, né, a mão, a caneta na mão, né? Porque o corpo aqui é redondo, então ele meio que escorrega aqui, ele dá uma travada, né? Beleza, a tampa aqui fecha. E essa Parker também, Spirit, né? É uma Parker com a pena muito melhor, muito mais fluida. Parker Spirit, com E mesmo, tá? Spirit telescópica. Tá, é uma pena M, padrão aí da Parker, pena padrão da Parker, muito boa, tá? Flui muito bem, não tem problema nas linhas, tá? Deixa eu só fazer aqui o teste da, ó, aqui deve só um pouquinho, aqui, ó. Flui bem, tá? Flui tão bem quanto, e eu senti que ela é mais macia. Eu tentei trabalhar essa pena aqui, dar uma ajeitada, mas não consegui. Aí eu desisti, tá? Deixei pra lá. Só retomei agora porque eu tava precisando de uma caneta pequenininha para andar aqui com esse meu caderninho. Aí eu lembrei dessa PAC, encaixa direitinho aqui, ó. Se eu quiser colocar aqui, ela encaixa direitinho nesse caderninho A6 que eu tenho, ó. Beleza, né? Põe aqui no meu bolso aqui de cinto e vou embora, ó, fica direitinho. Então eu lembrei dela, né? Que ela encaixa certinho aqui. Aí eu lembrei dessa Rotring também, né? E aí decidi fazer esse vídeo, tá? Qual é a vantagem? Para mim, assim, a ideia, enquanto conceito, essa caneta que estica e encolhe, estica e encolhe, é uma ideia muito boa, tá? Você tem dois tamanhos diferentes de caneta, dependendo do que você quiser usar, né? Se quiser usar ela sem tampa, é só esticar, tirar a tampa. Se quiser colocar a tampa, ou você deixa assim, ou você recolhe aqui a ponta, encaixa, força aqui atrás, né? Dá aquela forçada aqui atrás. Aí você tem a caneta, né? Com a tampa postada atrás. Beleza, né? Agora, qual é o problema dessas canetas? Que isso é que me matou. Aí eu fiquei puto. É o seguinte, essas canetas, elas não comportam conversor. Por exemplo, essa caneta aqui da Hongdian, ela vem com um conversor próprio da marca. É pequeno, ó, pequenininho, mas que encaixa direitinho, né? Não é de grande quantidade, mas uma quantidade boa para você usar. E encaixa direitinho aqui no corpo. A tampa, o corpo encaixa, você fecha, coloca aqui, também fecha, beleza. Mesma coisa aqui da Kaweco. Aqui na Kaweco eu acho que eu usei uma Parker. Esse aqui se não me engano é Parker. O Parker é o modelo Parker, tá? É um conversor da Parker. Não é nem o original dela, tá? A Parker coube, eu encaixei, né? Beleza.
né? Tem um gato, deu uma miada aí, deu uma miada, né? E essa outra aqui, nem conversor tem. Eu usei ela como eyedropper, né? Enchi o corpo inteiro de tinta. Essa aqui me dá essa possibilidade. Essas canetas não me dão essa possibilidade de fazer isso. Não dá, porque elas não prendem aqui. Por quê? Porque exatamente a pena, esse corpo da pena aqui, e a pena, ela entra para dentro do corpo da caneta, né? Entra dentro do barrilzinho da caneta, né? Então ela não, a retração dela, ela retrai não em cima do próprio corpo, ela retrai para o corpo da caneta. Então ela entra aqui dentro. Ao entrar, ela ocupa quase que o espaço todo do corpo aqui. E por conta disso, ela só suporta cartuchinhos pequenininhos que você tem que ficar abastecendo toda hora, sei lá, se você usar muito, praticamente um dia e meio, 2, você tem que ficar enchendo essa caneta, né? Ou trocando cartuchinho. Pô, mas é um saco isso. Se eu quiser usar uma tinta diferente, eu não tenho a tinta porque o cartucho não tem a tinta que eu quero. Então, é um saco, né? Então aqui eu tenho um cartucho, até um modelinho que eu peguei aí qualquer, não lembro. Não sei se você vai... Não é um modelo genérico, sei lá qual que marca que é, não lembro mais. E aqui eu tenho até um outro cartucho, nessa aqui da Rotary, que é um cartucho com um pouquinho mais de quantidade. Até o final dele aqui é mais redondinho, o corpo dela aqui é um pouquinho maior, né? Então cabe um pouquinho mais de tinta. Mas ambas têm o mesmo problema. Por você retrair a caneta, nenhum conversor cabe nela. Qualquer conversor que eu consiga encaixar na caneta, mesmo ela aberta, ela não fecha. Ela não fecha. E não fechando, também eu não consigo botar a tampa. Eu preciso da tampa. Para encaixar a tampa, eu preciso recolher, né? Fazer com que a ponta toda retraia para dentro do corpo. Então não cabe nenhum conversor, além de cartuchos. Só cartucho. E cartucho de pouca quantidade. Aí é ruim, né? Aí você fica assim, ai meu Deus, fica preso a uma caneta com pouca quantidade de tinta, que para abastecer é uma porcaria, porque a ponta dela é bem estreita, ó, é bem fechadinha, né? Então você tem que usar aí ou uma seringa, ou um equipamento que eu tenho aqui, de uma seringa especial que eu tenho, ou uma seringa mesmo, seringa de injeção mesmo, normal, tá? Ficar lavando mais uma coisa, é meio chato isso, mas é o que você paga pela vantagem de carregar uma caneta que tem essa possibilidade de ser um pouco maior ou menor de acordo com o uso que você quer dar, e do jeito que você quer usar ela, né? Então é a questão da praticidade relativa, né? Então você tem uma praticidade de uma caneta que é pequena, que é de bolso, que ela pode ficar maior, né? E até bem maior se você botar a tampa aqui postada e ela com a ponta esticada, né? Ó, fica grande, se você quiser desenhar, por exemplo. A caneta é boa para desenhar, não é ruim, né? Eu acho que tem uma pena, pelo menos dessa Parker aqui, tem uma pena boa para desenho, para quem gosta de Parker, de uma caneta de uma marca mais tradicional, né? Ou se não quiser só escrever, é só recolher e pronto, ela escreve direitinho, bem, gosto de escrever, estou usando ela nesse caderninho meu vermelhinho, né, para algumas anotações rápidas assim, né. Só que aí a desvantagem é essa, né, ela é uma pena M, então, e bem fluida, então a tinta sai bem, né, flui bem para tinta, então não é uma pena seca, é uma pena bem fluida. Então você tem aí um gasto maior de tinta do que uma caneta F, por exemplo, ou uma caneta que mesmo que seja pena M, ela não tem tanta fluidez na saída da tinta, né? É isso, né? É uma questão de opções, né? Você tem opções aí, eu tenho até mais opções de canetas pocket de bolso, mas é uma opção que é quase que um híbrido, né? É uma caneta de bolso que pode ser uma caneta quase que praticamente do tamanho normal, né? Se eu quiser. Então, se eu quiser ter uma caneta pequenininha, é só recolher a ponta, né? Mas, em compensação, eu tenho pouquíssima quantidade de tinta para utilizar. Bom, são aí algumas opções, fica aí a dica, né? Essa caneta telescópica da Parker e essa antiga, que eu acho que não produzem mais, da alemã Rotring,
Ambas são do mesmo dono agora, né? O mesmo dono comprou, já tinha Parker, comprou a Rovio. E como eu falei, salvo engano meu, ele também comprou a Bic, né? Que é a caneta, né? A esferográfica mais tradicional que a gente tem aqui no mercado, né? É isso. Falou? Valeu, gente. Até o próximo aí.